Graça e paz a todos, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu sou a pastora Rosa Gregório e essas são as pérolas diárias da Palavra de Deus. Olha o que diz aqui, 1 Tessalonicenses 1:5. O nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido vosso procedimento entre vós e por amor de vós. Esse texto, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, fala sobre a obra da fé, do labor, do amor, da perseverança, da esperança e do poder do Evangelho. Quando nós lemos as epístolas de Paulo, nós vamos ver que a operosidade da fé de Paulo e da abnegação, do seu amor e da sua firmeza, da sua esperança na pessoa bendita de Jesus era algo tremendo. Porque 1 Tessalonicenses 1 diz assim: essa passagem nos representa a estrutura da vida da igreja. Sabe, essa porção, essa estrutura da vida da igreja. A obra da fé, ele fala do labor, do amor, da perseverança, da esperança. A fé relaciona-se à obra. Não existe fé sem obras. Não existe obras sem fé. Nossa obra não é uma obra qualquer, pois a natureza e a força que move é a fé. Trabalhamos e servimos ao Senhor porque cremos. Por exemplo, o trabalho dos comportores dinâmicos é uma obra de fé. Toda manhã eles saem com fé e eles têm uma meta. Oram, contatam pessoas, vidas são salvas por uma breve oração. Mas essa oração é cheia de fé. O amor está relacionado com o labor. O labor é mais do que um trabalho. Limpar a casa é um trabalho doméstico. Mas quando uma mãe cuida de seu bebê, isso é labor. Dá mais trabalho. O labor tem uma motivação que nos leva a fatigar-nos e dedicar-nos integralmente a uma atividade. Essa motivação é o amor. O amor é a característica do labor. E a esperança tem a ver com perseverança. O que nos leva a perseverar até o fim é a esperança. Os tessalonicenses haviam perdido a esperança em relação aos que tinham morrido, mas Paulo revelou-lhes que a salvação é eterna, que o Senhor Jesus os livraria da ira vindoura e que eles também seriam arrebatados, estariam novamente juntos. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Essas palavras deram esperança aos cristãos em Tessalonicenses, porque ele dizia: vocês que têm esperança, vocês têm que animar aqueles que perderam algum ente querido, porque assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós que cremos nele ressuscitaremos também. A fé direciona-se para Deus, o amor direciona-se para os santos e a esperança direciona-se para a vinda do Senhor. Paulo usa a expressão assim, nosso Evangelho. Ou seja, o Evangelho fazia parte da sua vida. Amados e amadas, nós que recebemos a Jesus, confessamos a Jesus, o Evangelho precisa fazer parte da nossa vida. O Evangelho não deve ser apenas palavras para nós, mas deve ser parte do nosso viver. Meu querido amigo, minha querida amiga,
Foi esse fato que levou os Tessalonicenses a ter uma transformação em tão pouco tempo. E esse é o evangelho que devemos ter e pregar. Paulo explicou: o nosso evangelho não chegou até vós tão somente por palavras, mas sobretudo em poder do Espírito Santo. Não adianta falar, nós precisamos viver esse evangelho. O evangelho não é só o que você prega, é o que você vive e o que você é. Vemos a importância do evangelho no viver dos cristãos genuínos, dos cristãos autênticos. E sempre precisamos lembrar que o evangelho não é somente palavra, o evangelho é poder de Deus, é o poder do Espírito Santo. O evangelho é o poder de transformar vidas, e não apenas a vida dos outros, mas a minha vida. Uma vida transformada é por si só uma poderosa pregação do evangelho. As pessoas precisam ver essa transformação em nós. Também vemos nesses versículos iniciais que não podemos ter dúvidas no coração e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o vosso procedimento entre vós por amor de vós. É que Paulo falou em 1 Tessalonicenses 1:5. O procedimento de Paulo e seus cooperadores em Tessalônica foi uma verdadeira pregação do evangelho. As pessoas devem olhar para um cristão e pensar: é essa vida que eu quero para mim. Olha que responsabilidade, amados. Sabe? Isso chamou a atenção. Esse era o evangelho que Paulo pregava com a sua própria vida. O evangelho fazia parte da vida de Paulo. O evangelho é o poder de Deus. Querido amigo, querida amiga, você que vai ouvir esta pérola, sabe? Queremos que todos nós tenhamos a plena convicção do poder do evangelho. Para nós, não é só o da graça para a salvação eterna, mas é o evangelho do reino, do poder, que nos levará a ser um vencedor. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder que precisamos, eu e você precisamos. Por isso que Paulo disse com muita firmeza: o nosso evangelho não chegou até vós tão somente por palavras. Paulo estava dizendo assim: não é o que eu estou falando, é o que eu vivo, é o que eu estou demonstrando para vocês. É sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo falou assim: olha para o nosso procedimento, olhe para o nosso comportamento, vê se o evangelho de Jesus não está impregnado em nós. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que você seja um testemunho, que as pessoas possam olhar para mim e para você e pensar assim: é essa vida que eu quero para mim. Que eu e você sejamos uma carta viva, lida pelos homens na face da terra. Deus te abençoe com grandes vitórias, em nome de Jesus.